Que a paz do Altíssimo Deus esteja com todos vós, que o amor de Cristo Jesus esteja em vossos corações. Estarei trazendo uma palavra aqui, irmãos, nesse instante, e peço para todos vocês, irmãos, antes de eu trazer essa palavra, que se inscrevam no meu canal, deixa o like para mim aí e compartilha este vídeo. Acione aí o sininho das notificações, irmãos. Me ajude a levar a palavra de Deus adiante para aqueles que ainda precisam ouvir. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor, mas tem muitos que precisam ouvir o Evangelho de Cristo, irmãos. Desde já vos agradeço em nome do Senhor Jesus por essa grande força. Irmãos, vamos já lendo aqui sem demora em São Lucas, no capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 11 a seguirmos. O título é O Filho da Viúva de Naim. E aconteceu poucos depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E de todo se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Vamos fazer uma pequena oração nesse instante, irmãos. Glorioso e eterno Deus que habita nas alturas dos céus, nesse instante estamos aqui em oração, aleluia, Jesus, pedindo que o Senhor venha trazer do céu a revelação sobre esta palavra que eu acabei de ler nesse instante, Senhor. Porque se o Senhor não revelar, se o Espírito Santo não revelar, nós não temos como trazer a palavra aqui nesse instante. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, aleluia, que vive e reina por todos sempre. Glória a Deus. Irmão, nós vendo essa palavra aqui, que o Senhor Jesus, irmãos, ele ia entrando na cidade de Naim. Quando ele ia entrando da cidade de Naim, de dentro da cidade de Naim, vinha saindo, irmãos, uma pequena multidão que trazia ali nas suas mãos um esquife, e jazia ali naquele esquife um jovem, filho único de sua mãe que havia falecido. Então nós já entendemos que Jesus ia entrando na cidade de Naim, e a pequena multidão vinha saindo de dentro da cidade. Então houve um encontro a morte encontrou com a vida. Foi o encontro da morte com a vida. Aleluia, Jesus. E nós bem sabemos, se a morte encontrou com a vida que é o Senhor Jesus Cristo, nós já sabemos que houve um milagre. Porque qual é o poder da morte sobre a vida, que é o Senhor Jesus? Naquele momento nós sabemos que a morte perdeu
para a vida, que é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E ali o povo ia chorando, irmãos, e o Senhor viu ali a viúva, a mãe daquele jovem que desesperadamente chorava ali a falta do seu filho, a morte do seu único filho. Nós bem sabemos então, irmãos, que aquele filho era o que ajudava ela, é o que fazia companhia para ela, era o filho que trabalhava para pôr o pão dentro de casa. Nós sabemos que aquele filho alegrava o coração daquela mãe, ele era a companhia daquela mãe, ele era o companheiro daquela mãe. E ela veio a perder esse filho, irmãos. E aí ela, acompanhando aqui aquele féretro, ela chorava em pranto, irmãos, porque agora ela não tinha mais aquele filho para estar ao lado dela. Aleluia, Jesus. Mas aí essa mãe foi uma bem-aventurada, porque a morte vinha e encontrou com a vida, e a vida destruiu a morte. A morte foi destruída pela vida, que é o Senhor Jesus. Quem não era nada, era somente sobre os homens, mas não era sobre a vida, que é o Senhor Jesus. Era sobre a vida dos homens, a vida humana, mas não era sobre a vida, que é o Senhor Jesus. A vida que nunca termina, que é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. E nós sabemos ali que teve aquele encontro. E naquele momento a morte já foi derrotada. Aleluia, Jesus. E nós bem sabemos que o Senhor, olhando para aquela viúva de Naim, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. E ele chegando tocou no esquife, e os que levavam pararam e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Quando o Senhor disse a vida, disse para o mancebo: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. O rapaz se sentou ali naquele esquife. Aleluia, Jesus. O rapaz sentou-se e o Senhor Jesus entregou o rapaz na mão da sua mãe. Entregou ali para sua mãe, para aquela viúva que desesperada, não sabia o que fazer, estava perdida sem saber o que fazer. E ali naquele momento ela recebeu o filho com vida de volta. Que alegria, irmão, sentiu aquela mãe. Maior alegria foi para aquela mãe receber o filho de volta. Maior alegria do que se ela tivesse recebido o mundo inteiro. O mundo inteiro, a riqueza do mundo inteiro, irmãos. Não comprava a alegria e a satisfação daquela mãe de receber o filho vivo de volta. A esperança da mãe reviveu, porque a vida entrou na cidade de Naim. E o Senhor vem te dizer aqui nesse instante: eu quero entrar dentro da tua casa, eu quero levar vida dentro da tua casa. Essa casa que se encontra em bastante aflição, contenda e desespero. O Senhor vem dizer aqui que a tua casa está num absurdo desespero. Mas eis que se vós abrir a porta e eu entrar no vosso coração, eu trarei vida, e a morte sairá de dentro da tua casa. Porque o Senhor disse, irmãos, o Senhor mesmo disse para os seus discípulos e disse para nós hoje. O que ele disse ontem, ele disse para nós nesse momento agora. O Senhor diz: eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. Nós bem sabemos que no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 18, o Senhor ordenou para nós, para aquele que que tem o chamado de Deus, aquele que é o escolhido de Deus, o Senhor ordenou em São Marcos capítulo 16, versículo 18, ele disse: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o milagre que o Senhor operou milagres no passado, opera hoje no presente e vai operar sempre. Aleluia, porque nosso Deus é eterno, mas Ele também deu poder sobre aquele que é fiel a Ele, para pôr a mão sobre o enfermo ser curado. Mediante essa promessa do Senhor, mediante
essa palavra que o Senhor disse que nos daria poder também para colocar as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me traz uma revelação nesse instante, irmãos. Você aí dentro da tua casa, que você disse que a tua casa está o maior desespero, não tem solução. A morte está dentro da tua casa, tanto a morte física como a espiritual. O Senhor vem me revelar nesse instante que na tua casa o seu esposo está neste momento, aleluia Jesus. Neste momento agora, o teu esposo está em grande aflição, está enfermo. O Senhor vem dizer aqui agora, neste momento que eu estou aqui trazendo esta palavra, quero observar aqui, irmãos. Quero observar aqui, irmãos, qual é esse horário agora. 15:01, eu tive que olhar, irmãos. É 15:01 deste dia de hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vou dizer só o horário. Neste horário, o Senhor me revela que o seu esposo está em grande aflição, no leito de dor, dentro da tua casa. A esperança já se acabou. A morte está dentro desta casa e também a morte espiritual também dentro dessa casa. Aleluia. Vocês não têm paz, vocês não têm alegria dentro desta casa, mas o Senhor vem dizer que se você crê, o Senhor vai te encontrar com você. Se você crê, o Senhor nesse instante vai encontrar contigo na tua casa. E haverá vida dentro desta casa. Haja vida dentro desta casa, haja saúde dentro dessa casa, haja luz dentro dessa casa. Porque, irmão, nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo, onde Ele entra a vida, onde Ele entra a paz, onde Ele entra a morte se retira, a doença vai embora, o problema desaparece, a angústia vai embora, o desespero toma rumo de outro lugar, vai embora. O desespero vai para as profundezas e Deus traz luz na tua casa. O Senhor vem me trazer agora neste momento para dizer para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Porque o Senhor diz também no livro de São Lucas, capítulo 16, versículo 15, porque para Deus nada é impossível. Não é impossível para Deus resolver essa causa que está aí dentro da tua casa. Não é impossível para Deus fazer um milagre dentro da tua casa. Não é impossível para Deus trazer paz na tua casa. Não é impossível para Deus trazer alimento na tua casa. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela a tua casa. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela até a tua casa. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela o número da tua casa, é o número 15. A tua casa por fora tem uma cor azul. O Senhor me mostrou a cor azul. Aqui, muitos e muitos irmãos dizem assim: ah, esses profetas, esses irmãos dizem que Deus revelou, que Deus revelou. Eu, porém, venho dizer aqui que mediante essa palavra aqui que eu prego e vivo ela, eu posso dizer nesse instante com a autoridade de Deus que Deus me deu revelações. Deus me deu o dom de revelações quando eu comecei a ser formada no ventre da minha mãe. E depois, quando eu completei 18 anos de idade, esses dons aflorou na minha vida. Foi quando o Senhor me levou para uma igreja e lá eu fazia a obra de Deus, eu pregava a palavra de Deus. Eu venho dizer que hoje eu me encontro sim na congregação cristã, mas eu continuo com os dons que Deus me deu. E eu digo que por revelação de Deus, a tua casa é o número 15, a cor é azul por fora. O Senhor me revela que tem enfermidade dentro da tua casa, a fome está dentro da tua casa, a tristeza espiritualmente falando, a tristeza está dentro da tua casa. Porque a tristeza, a angústia, a aflição são coisas espirituais. Mas o Senhor tem poder para me revelar.
Eu não tenho poder para saber nada se o Senhor não me revela. Mas por revelação do Espírito Santo de Deus, eu venho trazer nesse instante para você aqui. O Senhor diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Quando ouvirdes, irmãos, uma palavra de Deus que vós sabeis e conheceis, conseguir reconhecer que essa palavra verdadeiramente vem de Deus, Deus usando um servo dele fiel na terra. Porque muitos e muitos estão aí, irmãos, estão aí dizendo, estou trazendo a palavra de Deus, mas não está vivendo ela. Estou trazendo a palavra de Deus, mas está com mentira e com engano. Porque para Deus, irmãos, tem muitos que dizem, Deus usou a jumenta, sim. Deus usou a jumenta para repreender Balaão, sim. Mas Deus não vai ficar usando jumenta toda hora, não. Deus não vai ficar usando qualquer coisa, não, irmãos. Deus usou para repreender Balaão. Mas Deus não vai ficar usando pessoas desconcertadas para pregar a palavra de Deus, não. Deus não vai ficar usando pessoas para pregar a palavra de Deus, não. Pessoas desconcertadas. Porque, irmãos, nós temos que pregar sim, mas nós temos que viver o que nós pregamos aqui dentro, ó. O que adianta nós pregar aqui e não viver essa palavra? O Espírito Santo de Deus nos acusando que nós estamos mentindo para o povo e nós não estamos vivendo, irmãos. Temos que viver essa palavra do Senhor. Pregar, irmãos, pregamos, mas temos que viver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E pela misericórdia de Deus, pelos dons que o Senhor me deu, o Espírito Santo revela a tua casa. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus que não se engana também me revela um casal. Esse casal já está pronto para ir para o fórum se separar. Mas o Senhor diz assim, ficam, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Vocês foram ligados na terra, portanto vocês estão ligados no céu. E entrou dentro, esse casal, irmãos, é um casal de servo de Deus, não é casal de ímpio, de criatura, não. É um casal de servos de Deus. O Senhor manda que vocês venham ter temor de Deus. Venha ter temor de Deus, temor do Espírito Santo de Deus. Esse casal está pronto, com um dia marcado para ir separar no fórum. Para ir se separar. O Senhor vem te dizer assim, foi eu que ajuntei vocês. E o que Deus ajunta, o homem não separa. Vocês dois estão passando por grande tribulação dentro da tua casa. Mas o Senhor diz, confia em mim. Me sirva em espírito e em verdade. Vivam aqui dentro dessa palavra. Se arrependam. Vivam dentro dessa palavra. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estava aqui agora nesse instante aqui. Deu para os irmãos ouvir, eu tenho certeza disso. Estava aqui quando Deus me deu a revelação sobre o casal, irmãos. Aconteceu um barulho ali fora, ali algo que eu até fiz assim. Porque eu vi que não era uma coisa normal, irmãos. Foi na hora que foi tocado sobre o casal. Tá vendo aí? Uriba canta la masteia. Oriaba canta la morianda la manai. Quando o Espírito de Deus revela, irmãos, tem sinais. Ria basturi, macanta la masturi anda la masteia. Irmãos, não tem nada lá fora. Eu vou permitir que vocês ouçam mais. Pode ouvir. Vou parar um instante para vocês ouvirem. Um barulho que está ocorrendo lá fora, sem ter nada para fazer barulho lá fora. Ria basturi, canta la masturi, anda la masteia. Casal, vão ter o temor de Deus. Vão servir a Deus. Esse casal são servos de Deus. E esse casal não é de outro lugar. Não é de outro templo a não ser da congregação cristã no Brasil. Não tenho medo de falar, tenho que falar a verdade. É um casal jovem que está se separando. Ouçam.
Ouça o que está acontecendo lá fora. Aqui só está eu e o Espírito Santo de Deus. A primeira revelação sobre a casa de número 15, cor azul, entreguei. Mas essa sobre o casal que está próximo do dia de separação, olha o que aconteceu. Estão ouvindo, irmãos? Eu estou aqui ouvindo. Ria, bastúria, má. Rica, antalamasturia, andalamasteia. Não é normal, irmãos. Não é normal o que está acontecendo ali. Do nada. Olha, vocês estão ouvindo. É um sinal. É um sinal por causa da revelação que eu entreguei aqui. Ria, bastúria, mai, cantalamai. Aleluia. Casal, valoriza o poder de Deus. Valoriza a oportunidade de ser revelado nesse instante por Deus. Deus ajuntou vocês na terra e tem uma grande obra na vida de vocês. O Espírito Santo de Deus me revela que esse casal, o esposo é um músico e a esposa é organista na casa de Deus. Esse vídeo vai chegar até você, mas se não chegar alguém, ouvir esse vídeo antes desse casal, passa para eles. Olha quanto custou esta revelação aqui. O inimigo ficou furioso lá fora, não tem nada ali fora, nada, absolutamente nada. Eu estou aqui só eu e o Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém dentro da minha casa nesse instante, só está eu e o Espírito Santo de Deus aqui dentro. Aleluia! E continua o sinal, porque eu entreguei essa revelação vinda do céu. E vou até terminar esse vídeo, porque o que o Senhor quis que fizesse já foi feito aqui agora. Aleluia, Jesus! Ó Espírito Santo de Deus, nos livra do mal, nos proteja de todo mal. Ó Espírito Santo de Deus, proteja esse casal, livra eles da separação, porque eles foram ligados na terra e estão ligados no céu. O Senhor não está mandando vocês se separar, se unam vocês dois, porque Deus tem um plano na vida de vocês. Por isso que está vindo essa separação agora, para não concluir o projeto de Deus na vida de vocês. E o Espírito Santo de Deus me revela ainda mais que esse casal não tem filhos. E o Espírito Santo de Deus me revela que está próximo a Deus trazer um filho para esse casal também. E esse filho que nascerá, o Senhor diz que ele será ungido de Deus. Riabá, cantalamúria, mastei, cantalamai. Eu vou terminar esse vídeo que eu estou aqui toda aqui, ó. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus me mostra, fala comigo, manda eu entregar algum recado, eu me arrepio toda, irmãos. Eu estou aqui toda arrepiada aqui por causa dessa revelação. Aleluia, Jesus. Que o nome de Deus seja sempre louvado. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, na paz de Deus. Quando eu envio, irmãos, alguma coisa, não é exclusivamente, estou enviando algo que Deus mandou para os irmãos, a qual são meus irmãos. Não, meus irmãos são todos vós que são fiéis ao meu Deus. Vós que são fiéis ao meu Pai, são meus irmãos. O Senhor Jesus disse isso e nós podemos também dizer, quem é fiel ao meu Pai, também são meus irmãos. Esta revelação foi para um casal de servo de Deus que congregam na congregação cristã no Brasil, não sei aonde, não sei, no Brasil, mas não sei quem são, não conheço. Mas foi a revelação para vocês. Fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E o nome de Deus seja sempre louvado, sempre glorificado. A paz do nosso Deus, a paz do poderoso Deus esteja com todos vós. Amém.